Então vamos lá. É, Hoje a gente vai discutir uma das temáticas que ultimamente eu mais me interesso. Assim, tenho gostado de discutir, debater, enfim, que é promover uma interseção ou pensar nos espaços de conexão entre teoria queer e estudos críticos animais ou estudos humanos, humanos não humanos, humanos animais, pensar quais são as condições de possibilidades dessas conexões, o que elas implicam ou podem implicar, ou o que elas juntas pode desestabilizar, né? Eu acho que há uma potência muito grande nessa aliança. Primeiro, é, falar sobre as sugestões que eu fiz para vocês. Eu mandei há um tempo atrás já, quando eu mandei a lista inteira completa das indicações bibliográficas e sugestões de vídeos. E começar com as sugestões de vídeos, eu mandei duas palestras no modelo TEDx, que é a primeira e a segunda, que tem uma ligação com uma das possíveis abordagens da teoria queer no contexto dos animais não humanos, que é a de apresentação da, da diversidade biocultural que existe entre sexualidade, desejo e gênero em outras espécies. E como dentro da espécie humana, essas manifestações podem ser caracterizadas também como naturais, já que no espaço natural essa diversidade também sexual, de gênero e desejo, enfim, se manifesta, né? Então, é uma das abordagens possíveis. Um outro vídeo, o terceiro, Defining Queer Animalia with Joshua Russell, desculpa. É um vídeo em que ele faz, basicamente apresenta o conceito da teoria queer no contexto da animalidade e apresenta as possíveis abordagens, faz uma síntese, acho de 5 minutinhos sobre a temática. E a última sugestão, depois eu posto todos esses vídeos novamente lá no grupo, de uma palestra de uma filósofa italiana chamada Rose Braidotti, que ela faz uma discussão sobre, a partir da lógica do pós-humanismo, do que é o humano, o que é a humanidade. E aí isso se conecta um pouco com a lógica de queerizar a animalidade, torna a animalidade queer. Ela é uma autora excelente e eu acho que eu não fiz sugestão de leitura do livro dela, mas eu vou mandar para vocês posteriormente. Sugestão de leituras: Queer Ecologies e Queering the Non-Human. São duas obras que iniciam essa discussão, ou que são referências nessa discussão sobre tornar a natureza ou os animais queer, e principalmente a contribuição daqui do livro Queering the Non-Human, contribuição de Myra Hurd é grande, ela tem
alguns artigos e obras escritas sobre isso, sobre uma perspectiva de uma perspectiva trans dos animais. Então, é bem interessante a abordagem dela. E duas obras que partem dessa lógica primeira que eu falei lá dos vídeos, de uma primeira possível abordagem, que é de apresentar a natureza como essencialmente queer, ou, e como isso, por ser um dado apresentado também na natureza, deve ser considerado como algo natural, ou deveria ser considerado como natural. Mas vamos lá. Antes de falar teoria queer propriamente e de inserir os animais nessa lógica queer, ou a natureza, ou as partículas, os objetos inanimados, enfim. Antes disso tudo, a gente tem que pensar que a tradição e que a gente está inserido, essa tradição ocidental e ocidentalizante de racionalidade, trata a natureza e tudo que a compõe, ou então manipula, mais precisamente, a natureza, a noção de natureza, o conceito de natureza, para sustentar, para dar sustentáculo, legitimar a razão como um instrumento de clivagem, de separação do humano da natureza, separação e superação do humano frente à natureza, né? E quando a gente afirma que esse humano ele está separado e superou a natureza, essa afirmação é um pressuposto necessário, íntimo e necessário para se sedimentar e um projeto civilizatório moderno. Não só um projeto, mas um empreendimento colonial, da consolidação de um logos universal, a criação de um sujeito universal, de um humano universal. E quando a gente consolida isso, a gente cria meio que, historicamente, a gente cria um monstro narcísico e que cria uma relação até mesmo erótica consigo mesmo, com sua autoimagem, né? Com a imagem do humano ocidental, ocidentalocêntrico. Mas essa noção de humanidade, e aí a autora que eu mencionei agora há pouco, a Rose Braidotti, ela afirma que a humanidade, ela é categórica nesse sentido, porque ela afirma que a humanidade enquanto noção, conceito, enquanto termo, ela nunca foi neutra. A humanidade nunca foi neutra e pior, ou melhor para alguns, nunca foi inclusiva. Quando ela fala disso, ela está querendo dizer que a noção que a gente forjou de humanidade é uma noção seletiva. O humano, nesse sentido, enquanto universalidade, essa universalidade quase que bucólica e despretensiosa, ela não existe. A humanidade, enquanto conceito, é um localismo que é imposto como universal. Então, a humanidade é uma ficção, ela não existe, é uma ficção negociável e negociada.
inegociata. Então, ao longo, Rose Braidotti. Eu estou escrevendo? Tô. Braidotti com 2 T's. Rose Braidotti. Então, a gente cria uma noção, manipula essa noção de humanidade a serviço de um projeto seletivo um projeto civilizatório seletivo para uma parcela bem específica de humanos que são postos como universais. E toda vez quando eu falo sobre isso, eu lembro do... Deixa eu ver se eu acho o livro de François Verger. Eu não estou achando. Sempre é assim, eu nunca acho o livro quando eu quero achar. Mas quando ela discute sobre feminismo decolonial, ela vai dizer que a noção universal de humano que a gente tem, ou de humanidade, nunca vai ser de uma mulher negra oriental. Esse não é um modelo epistêmico ontológico de universalidade que a gente tem. Quando a gente pensa em humanidade, o que vem quase que intuitivamente é uma imagem de um sujeito específico. É um homem, é branco, proprietário, é cristão, é europeu, ou norte-americano. E essa é a base ou fundo legitimador de uma racionalidade moderna. É esse sujeito específico que é posto e imposto como universal. Ou seja, retomando Braidotti, a humanidade não é neutra. A noção de humanidade não é neutra. E ela não é inclusiva. A gente não, quando pensa em humanidade, a gente não pensa em uma mulher negra oriental, por exemplo. A gente não pensa no nordestino, no semiárido. A gente pensa no homem urbano, branco, letrado, cisnormativo, com a corporalidade apresentada como sã. A noção de saúde aqui entra em jogo também. Então, eu estou falando tudo isso, dessa noção de humanidade, basicamente para abrir a porta de discussão sobre teoria queer, fazendo a intersecção com estudos relativos a outros animais. O humano, essa noção de humano aqui, ela emana, e note que a gente às vezes quando faz a crítica, a gente faz uma crítica que às vezes não é tão refletida assim, porque a gente diz essa dicotomia humano-não humano, então cultura-natureza, geralmente reputa como desses binômios, um desses polos, como inferiores frente ao outro, ou negativos frente ao outro. Isso é uma meia-verdade, porque se a gente pensa na relação entre a noção humanidade e natureza, ou humanidade e não humanos, ela é plástica, maleável, manipulada, a depender do contexto. A natureza, ela pode ser utilizada para legitimar, e aí ela é utilizada como, digamos, uma metafísica da purificação, né? A noção de Éden aqui entra em jogo, né? O corpo humano ideal é um corpo purificado. E esse corpo purificado vem de uma noção pretérita de natureza ou de estado natural. E, e aí eu já estou identificando o polo da natureza como algo bom. Mas isso é de acordo com interesses específicos e agenciamentos específicos. Um exemplo disso é quando a gente pega a noção de feminino e masculino.
como identidades divergentes e complementares. E a gente impõe isso como natural. E a gente, ao pôr como algo próprio da natureza, esse binômio feminino e masculino, e como eles se complementam, a gente está dizendo que, sim, nessa retórica, a gente está dizendo sim, isso é algo positivo. E aí, olha a implicação e os interesses por trás disso. As implicações, vamos pensar do ponto de vista normativo. As implicações é que, quando a gente for lá legislar, construir arquétipos de normatividade jurídica relativos a casamento, a gente vai dizer que o corpo identificado como feminino deve se casar com o corpo identificado como masculino, porque essa é a ordem das coisas, porque isso é natural. Então, casamento, do ponto de vista jurídico, é a união entre homem e mulher. Isso é um exemplo. Então, você condicionar o sexo, o desejo e o gênero como imanentes à natureza e próprios, consequentemente, para identificar uma normatização que te interessa. A normatização também do conceito de família também é um exemplo disso, ou seja, uma construção social e sociojurídica que se legitima diante de uma parcela da sociedade através do argumento do natural. E até mesmo a noção de sociedade como derivação do núcleo familiar também, também bebe dessa narrativa de legitimação da natureza. Então, a natureza é vista como identidade normativa das coisas. Mas, por outro lado, quando não te interessa, a natureza pode ser vista como algo negativo, essencialmente negativo, abjeto, repudiável, indesejável. E aí a gente começa a nutrir um outro tipo de relação dessa dicotomia, no sentido de que o que é indesejado dentro da sociedade é reputado como animalesco, né? Então, identidades sexogenéricas dissidentes do modelo ocidental, ocidentalizante, judaico-cristão de sexo, gênero e desejo são reputados como animalizados. E aí vem à tona uma frase de Gabriel George. Eu até, de novo, não vou achar o livro. Não achei. Só um... Não, não é esse. É Gabriel George, que ele vai falar sobre essa relação de animalização de, de corpos dissidentes. Ele vai dizer que sair do gênero normativo é, em certa medida, sair da espécie, né? Porque as pessoas que estão fora desse padrão ocidentalizante, normatizado como ideal, como corpo ideal, é tido como bárbaro, como indesejável, como animalizado. E aí o animal é utilizado como fronteira do humano, né? Fronteira do humano desejável. Logo a gente volta de novo para aquela frase de Rose Braidotti. A humanidade não é neutra e não é e nem nunca foi inclusiva. Deixa eu só ver aqui, perdão, o chat que eu deixei passar muita coisa.
tá bem. Então, note que nem sempre a gente vê ou visualiza essa dicotomia como essencialmente hierárquica, digamos assim. Humanidade e animalidade, cultura, natureza. Nem sempre a gente coloca ou a coloca nesses termos. Às vezes a gente constrói intencionadamente uma reaproximação desses polos, né, com o argumento do natural. Deixa eu só dizer uma coisa. Quem quiser falar, fazer alguma pergunta, podem mencionar aqui no chat, tá bom? E falar no microfone, por favor. E então, o humano enquanto norma de poder é uma ficção negociável e foi ao longo do tempo uma ficção negociada e possui limites porosos, plásticos que são utilizados ou manuseados de acordo com os interesses próprios. Mas essa fronteira do humano e do não humano é uma fronteira, é um dos eixos de constituição do próprio humano, da própria noção de humanidade. A gente estabelece uma noção do que é humanidade a partir de um contraconceito, um exterior constitutivo. E o animal é o exterior constitutivo da humanidade. Então, tudo que está fora dessa noção de humanidade acaba por estar em um espaço epistêmico e ontológico de marcabilidade. O homem, e aí eu gosto de alguns autores ecofeministas dos estudos multiespécies que são bem explícitas nisso e deixam de falar de humanidade para falar do homem com H maiúsculo. Né? O lugar epistêmico e ontológico ocupado pelo homem é um lugar de não marcado, não racializado. E nesse sentido, o que seria o especismo? A gente falou em alguma das aulas sobre a minha crítica que eu tenho sobre uma noção que eu acho que é superficial sobre especismo de conceber como preconceito. Especismo como preconceito com base no critério filiação a uma determinada espécie ou não. Nesse sentido, o especismo ele é um instrumento de afirmação da humanidade, de legitimação dessa ordem normatizadora do desejado, do humano desejado, dos corpos desejados. Então, o especismo ele é uma ordem que domina corpos humanos e não humanos e que sujeita esses corpos humanos e não humanos ao domínio do antropos, ou exercício da soberania do antropos. Logo, quando a gente está falando de especismo, a gente está falando de necropolítica, do poder soberano que o antropos tem para decidir a matabilidade ou não dos corpos humanos e não humanos. Então, a forma homem
torna-se transcendental, em detrimento das formas de vidas outras que são apropriáveis, que estão em estado de sujeição. E o que a teoria queer vem fazendo nisso tudo? Ela vem desmantelar com essa ordem falocêntrica desse humano universal. Requestionar. Paul Preciado, filósofo espanhol, ele tem, antes de se tornar Paul Preciado, quando ainda era Beatriz Preciado, escreveu um texto interessante, quando fala que o feminismo não é um humanismo, o feminismo é um animalismo, justamente para criticar a ótica ocidental europeia do humanismo, dos seus limites e de tudo que engendrou enquanto construção dessa noção de humanidade, enquanto legitimou em relação ao processo de violência, apropriação e dominação. E, e vai dizer justamente que o feminismo não é um humanismo. O feminismo está escrito numa ordem animalista. É um texto pequeno, depois vocês podem procurar, eu posso mandar também para vocês. É, até aqui vocês têm algum questionamento, dúvida, perguntas? Não? Posso seguir? Então a teoria queer ela ganha força na década de 90 com alguns nomes como Judith Butler e vai discutir as noções de sexo e gênero, principalmente a Butler, mas também gera uma tradição que corre até os dias atuais, da compreensão do sexo e do gênero como performativo. E, e como o gênero e o sexo são negociados socialmente. Não é um dado a priorístico biológico ou biologizante. E aí, então, o ato performático ganha importância ou expressão. A noção de feminino e masculino, de mulher, homem, o desejo, são todos mediados pela performatividade. E aí eu penso, pegando um gancho nisso, como também a própria aderência à espécie humana é performativo também. E como o próprio pertencimento ou não a uma determinada espécie também se inscreve nessa lógica, como o pertencimento a uma espécie animal não é um dado a priorístico ou biológico, né? Até porque nós, humanidade, que forjamos essa taxonomia, né? Nós classificamos as corporalidades a partir dos nossos critérios. O pato está pouco se importando se ele é pato ou é cavalo, não é verdade? Mas a patabilidade se constrói na performance e é reproduzida e se ressignifica constantemente, cotidianamente. Assim como as noções de masculinidade e feminilidade são postas à tona no nosso cotidiano. A minha forma de falar aqui é um indício disso. A minha performance nessa aula é um indício disso. A teoria queer, ela não é, na verdade, como tudo em ciência, tudo no mundo acadêmico,
não é unívoco, no sentido não é um corpo metodológico homogêneo de pensamentos e ação, né? A teoria queer vem do nome queer em inglês. A gente não tem uma tradução própria ou uma tradição com essa terminologia aqui no Brasil, mas ela vem de uma apropriação que a comunidade LGBTQIAP+, fez do termo em inglês, que era pejorativo. Queer é algo estranho, ou alguém estranho. E aí, no sentido de que alguém, essa estranheza é alguém que desvia do padrão normativo de gênero e de sexo. Então, a certo ponto, eles se apropriaram e disseram, não, nós somos queer mesmo. E ressignificaram. Também são atos de resistência, né? Você ressignificar o pejorativo e incorporar no seu léxico. Então, hoje, quando a gente fala de queer, é no sentido muito mais político, politizado e positivo da palavra. Deixa eu só. Alguém. Vocês estão mandando e-mails aqui no chat, né? Tá, não entendi, mas tudo bem. Então, a teoria queer, ela vem para desestabilizar essa noção de humanidade, dessas dicotomias de um projeto civilizatório moderno que posiciona corpos humanos e não humanos nesse mundo dicotômico e vai apresentar os espaços entre esses binários como os espaços epistêmicos legítimos, ontológicos legítimos, e reivindicar a diversidade como elemento constitutivo da humanidade. E, opa, perdão. E aí tem alguns tipos de abordagens possíveis no contexto de inserir a animalidade na teoria queer. A primeira delas tem a ver com o argumento, digamos, de naturalização de comportamentos e identidades sexuais dissidentes ou não moldadas ou amoldadas por esse binarismo moderno. Então, há muito trabalho, inclusive sobre etologia, que estuda o comportamento animal, e que reivindica práticas sexuais dissidentes desse modelo binário em outras espécies animais, comportamentos trans, inclusive a mutação ou a troca ou a mudança de sexo biológico no decorrer da vida, da existência dos animais como, como expressão trans. E esse vídeo, eu não sei se vocês estão conseguindo ver. Vocês conseguem ver? É de Sim, conseguimos sim. Muito obrigado. Essa imagem, esse vídeo que vocês estão vendo, é de um peixe que ao longo da vida, a fêmea, quando ela vai ganhando peso e aumentando suas dimensões, ela chega ao ponto, na verdade, um dado importante anteriormente a isso há uma diferença de tamanho e peso entre o macho e a fêmea. E o macho é muito maior, acho que nas imagens talvez vocês tenham visto, e a fêmea é um pouco menor.
E aí, mas ao longo da vida, algumas fêmeas vão aumentando de peso e tamanho, e quando elas chegam num peso e tamanho similar ao do macho, ela troca de sexo. E, e isso é um dos exemplos, esse é um dos exemplos dessa lógica que discute a animalidade no contexto da teoria queer, que é afirmar que há outros modos de existência e persistência no mundo que não se reduzem ao dimorfismo biológico, ou seja, a apresentação de uma identidade feminina e masculina, opostos e complementares. Deixa eu mostrar outro vídeo. Esse aqui, eu acho que vocês já estão vendo, né? A sépia gigante australiana. Aqui, o que ocorre é quando há uma grande população de machos no, naquele ecossistema e um baixo número de fêmeas, há uma luta entre os machos para conquistar e copular com a fêmea. E alguns machos que possuem um tamanho reduzido frente à média dos machos, ele passa a apresentar, a se adaptar e adaptar seu visual para tentar parecer ou aparentar ser uma fêmea. Dessa forma, ele consegue se aproximar da fêmea sem cair em uma disputa com os machos, que são maior que ele, e enquanto os machos maiores pensam que ali é uma fêmea protegendo uma outra fêmea, ele, na verdade, está copulando com a fêmea, e que é, inclusive, a imagem agora que está passando. Deixa o vídeo terminar também para vocês. Essa primeira abordagem, ela parte da lógica do comportamento animal, da etologia e da busca por comportamentos, identidades e expressões que denotem comportamentos tidos como homossexuais ou bissexuais dentro da natureza. Então, tem como objetivo apresentar a natureza como um espaço de diversidade equiparável à diversidade de sexo e gênero da comunidade humana. E apresentar como, tanto na comunidade humana como não humana, há comportamentos não dimórficos e relações sexuais não pautadas nesse dimorfismo biológico. Então, há referências, evidências científicas de que mamíferos, aves, répteis, peixes e até mesmo invertebrados apresentam essas diversidades sexuais e performance e comportamentais, né? Inclusive, essa abordagem, a abordagem são presentes naqueles livros lá do início que eu sugeri a leitura para vocês. E aqui a gente conecta essa primeira possibilidade de abordagem, se conecta com aquela ideia lá do início, acho, da primeira aula. Acho que eu falei sobre Anna Tsing, da diversidade biocultural. Essa abordagem ela tem como objetivo normalizar a diversidade
tanto humana como não humana. Então essa é uma primeiro, inclusive historicamente é a primeira abordagem que se tem quando nos primeiros estudos que tem como objetivo inserir os animais no contexto de teoria queer. Um movimento de legitimação da comunidade LGBTQIAP+, a partir do argumento da natureza. Deixa eu ver aqui. Opa. Ronaldo, você perguntou. Ah, desculpa, ele não vai ouvir, mas vocês podem, por favor, passar para ele que eu não sou biólogo. Talvez um dia, mas hoje não. Uma segunda possibilidade de abordagem em relação à inserção do animal no contexto de teoria queer, ela surge nos anos 90 com as discussões relativas a sexo e gênero, e o sexo e gênero compreendidos como construções mediadas socialmente a partir da noção de performatividade, como eu mencionei agora, quando falei de Judith Butler. E aqui entra em cena uma discussão sobre as noções binárias e da normatização do binarismo e de morfismo biológico, utilizados como legitimadores da heteronormatividade cis. Não? Opa. Eu falei e não me atentei à hora. A gente tem um intervalo, né? Daqui a 3 minutos. Na verdade, então, calma. Se a gente tem intervalo daqui a 3 minutos, vamos antecipar. Vamos pausar agora a aula para não quebrar a linha de raciocínio referente à segunda abordagem. E aí, depois de tomarmos um chá, uma água e um café, a gente volta com essa segunda possibilidade de abordagem da, da animalidade no contexto queer. Tá certo? Pode ser? 5 minutinhos de intervalo. Ok, obrigado.
Vocês me ouvem? Sim, sim, sim. Ok. Podemos voltar? Tá, vou aproveitar. Eu falei lá no início da aula, mas eu vou aproveitar também para, se alguém chegou depois, para dizer as pessoas que foram sorteadas e que vão receber em suas casas um livro com temáticas referentes à animalidade. Fiz o sorteio, uma pessoa referente a cada aula, certo? Então, as vencedoras e vencedores, Débora Gil Pantaleão, João, eu não sei se é João ou Juan Pablo Pimentel Gonçalves, Scarlett Dark, também não sei se fala assim, e Vanessa Rocha Teixeira, tá? Quem tiver por aí, depois manda um sinal de fumaça no WhatsApp, no privado, com o endereço de vocês, tá bem? E ainda vou fazer mais um último sorteio que é referente a essa aula daqui agora e, e também entro em contato com a pessoa, certo? Eu não sei se vocês perceberam que esse slide aí tem uma imagem no fundo que para mim é uma metáfora animal da teoria queer, que é o ornitorrinco. Não sei se vocês perceberam, se deu para perceber que é um ornitorrinco. E eu acho que ele cumpre bem a metáfora queer animal, porque o ornitorrinco teve a proeza de desestabilizar por um longo período a comunidade científica, que dentro dessa ótica, dessa perspectiva ocidentalizante de construção da ciência, atrelada a uma lógica também colonial imperialista, nutriu uma série de debates sobre o que era um ornitorrinco. Né? Porque ele é meio que a materialização do estranho, né? Do ponto de vista biológico. Ele tem um bico, tem pelo, tem dois úteros. Na hora da reprodução, só um dele produz ovos. A gestação dura 21 dias e possui uma cloaca, glândula mamária. Então, a comunidade científica penou para inserir o ornitorrinco no molde, nos moldes taxonômicos modernos criados. Né? Então, acho que a discussão, o debate durou uns 80 anos até a comunidade científica ceder e reconhecer que o ornitorrinco poderia ser considerado um mamífero. É para você ver como a ótica de alocação e distribuição dos seres ou da ontologia dos seres não é nutrida por essa e retroalimentada por essa perspectiva entre o próprio e o estranho. Mas sim, retomando aqui o que eu estava falando antes do intervalo. Eu estava falando sobre as possíveis abordagens num contexto da interseção entre estudos animais ou estudos críticos dos animais e teoria queer.
A segunda abordagem, a primeira que eu falei foi aquela da identificação de que há padrões de comportamentos sexuais, desejos sexuais, etc, 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 diversos e plurais na natureza, logo o que há dentro da humanidade também pode ser considerado como natural, né? E não patológico. A segunda abordagem que eu comecei a falar é atrelada ou ligada à abordagem da consideração do gênero, do sexo como performatividade, como construções sociais mediadas, negociadas em sociedade, e não um dado biológico ou tão somente biológico, falocentrado e determinante, né? E aí a gente desestabiliza, a partir dessa noção, o dimorfismo biológico, né? As representações do polo feminino e do polo masculino, da figura do macho e da fêmea e de tudo que está associado a isso, né? Então aqui a gente pode fazer uma análise da heteronormatividade e da cisnormatividade e do patriarcado como uma engrenagem que dá sustentáculo a um dos polos, naturalizando a heteronormatividade e a heterossexualidade compulsória, a cisnormatividade, como padrão desejável. E aí tudo que margeia esse padrão desejável é tido como animalizado. E não só e o argumento da animalização, para dar 100% certo, tem que casar com o argumento da patologização. Tudo que é dissidente e desviante tem que ser patologizado. E o não reconhecimento do digamos, aspas, do desvio como normal, ele é alicerçado pelas institucionalidades. E aí eu estou dizendo que, por exemplo, o argumento da patologização, ele é criado, forjado, nutrido e embevecido pelo argumento médico. Até hoje a gente tem, tanto no Cadastro Internacional de Doenças, o CID, como no DSM, que é o, o livro de diagnóstico psiquiátrico mais famoso, mais reconhecido no mundo. Até hoje a gente tem uma narrativa textual da patologização da transexualidade, por se tratar de um desvio ou de uma condição abjeta e, consequentemente, curável. E quando é desviante desse padrão antroponormativo, androcêntrico, de sanidade e saúde. Então, aqui a gente vai fazer uma articulação da animalidade humana e não humana, e uma articulação e uma reflexão sobre a animalidade humana e não humana, e como os corpos, e aqui o corpo como unidade de análise é importante, seja o corpo humano ou não humano. O corpo é uma potência, mas também é um limite. Então, a análise do corpo humano e não humano aqui tem um papel fundamental para marcar as corporalidades indesejáveis e, consequentemente, suscetíveis à matabilidade,
como norma operativa em suas existências. E aqui também entra em jogo as noções de interseccionalidade, que agora não me lembro se a gente discutiu ou falou em algum encontro, mas se não discutiu, acho muito estranho. De fato, eu não lembro. Mas aqui entra em jogo as noções de interseccionalidade e de como os marcadores sociais da diferença são impressos nos corpos humanos e não humanos de forma entrelaçada, os marcadores de raça, classe, gênero, espécie, capacitismo, enfim, certo? Uma abordagem, inclusive, que é um pouco mais, digamos, mais recente, tem a ver com a ampliação da noção do que é queer. Então a gente passa a pensar o queer não só impresso no corpo, na corporalidade, mas em toda e qualquer matéria e relação, ao nível microscópico do DNA das partículas quânticas. Então, quando a gente fala de queer, nesse sentido, nessa terceira possibilidade, a gente vai reconhecer que toda a matéria, todas as coisas, tendem a agir de forma inesperada e imprevisível. E essa abordagem, ela parte dos estudos referentes à ciência e tecnologia, e também de alguns autores feministas, como Donna Haraway, como a Karen Barad, como a Heather Paxson, como a Braidot, que eu mencionei já no início da aula. Tem uma demarcação aqui com a corrente do pós-humanismo. Pós-humanismo aqui não compreendido como uma superação do humano, ou como transhumanidade, como a superação da condição de humano a partir do entrelaçamento com a noção de robô ou máquina, para a construção de um híbrido entre humano e máquina. Não é nesse sentido. Pós-humanismo aqui tem a ver com a superação da visão humanista da humanidade. Essa crítica que Paul Preciado faz ao humanismo, quando ele diz que o feminismo não é humanismo, que o feminismo é animalismo. Então, pós-humanismo é nesse sentido. É do questionamento e desestabilização dessa noção de humanidade, dessa noção não neutra e não inclusiva de humanidade. Certo? Então, aqui a gente vai tornar queer e passar a pensar o estranho como elemento constitutivo da nossa existência ao nível mais fundamental, na construção com os micro-organismos, das relações com micro-organismos, com plantas, animais, elementos não vivos ou elementos abióticos, também se inclui aqui nessa discussão. Toda matéria é queer e tende a agir de forma estranha, nesse sentido. Alguém tem alguma pergunta? Eu sei que, a princípio, eu me lembro que eu falei na primeira aula, para quando chegasse nesse módulo, vocês virem com um certo um espírito um pouco mais calmo e receptivo ao diferente.
e inclusive a desestabilizar nossas normalidades. E eu sei que talvez para alguns tudo isso que eu estou falando aqui pode parecer a coisa mais louca possível. Em certa medida mas é a loucura necessária, principalmente no contexto político que a gente vive hoje. Mas se vocês estiverem tendo alguma dificuldade de caminhar nessas águas, me digam que a gente vai, enfim, eu vou tentando ajudar vocês a pensar essas coisas em conjunto. Perdão. É, eu tenho medo dos normais. Acredito que para todos nós é uma mudança significativa de perspectiva. Sim, eu tenho plena consciência disso. Quando alguém chegar a bater na porta da sua casa e dizer que você não é humano, você não é mulher, você não é animal, enfim, sair desconstituindo, te desnudando de todos os teus marcadores sociais e tuas identidades ou referenciais ou representações, ou pelo menos dizer que todas elas são construídas e não há nada dado biologicamente, ou que o biológico é co-constituído com o social, eu sei que isso causa estranhamento, né? Aproveitar a teoria queer. E às vezes demora um pouquinho para digerir esses axiomas. Mas isso serve muito para pensar as condições de animalidade, as noções de animal. Notem como essas dicotomias produzem uma relação que tem até um historiador francês chamado Éric Baratai, que ele comenta isso. Ele critica que nós construímos nesse humanismo, nesse mundo ocidental, nessa rota epistêmica e ontológica, nós construímos uma relação inexistente entre um polo concreto e um polo abstrato. Quando a gente faz essa dicotomia humano-animal, ele vai dizer, tá, o ser humano, nessa relação você tem um polo concreto, que é um indivíduo, ser humano considerado, e o animal. O que é o animal? Se não uma abstração, se não referente ausente, se não a inexistência, se não o exterior constitutivo da humanidade. Mas quem é o animal? Ninguém chegou durante toda a sua presença no mundo a ponto de apertar a mão do animal. A gente reduz toda a pluralidade e diversidade existente e que se manifesta nesse planeta a uma categoria abstrata chamada o animal. Mas o que é esse o animal para eu fazer dicotomia com o humano? É como se o ornitorrinco também servisse como metáfora para a síntese de todos os animais. É como se o ornitorrinco fosse o animal, para fazer metáfora com essa abstração. O animal não existe, e isso traz implicações, inclusive, significativas na forma como a gente lida com os demais animais. O direito tem um problema muito grande, por exemplo, em lidar com essa dicotomia. Ele operacionaliza essa dicotomia humano-não humano, então humano e os animais, ou o animal, de forma. Estou procurando adjetivo.
forma complicada. No mínimo complicada. Porque reduzir todas as experiências do mundo a um articulado chamado animal e, a partir daí, legislar em prol dele é complicado, para dizer o mínimo. Também da mesma forma como articular essa humanidade enquanto abstrato genérico que eu critiquei aqui no início da aula, e fazer uso dessa tal humanidade quanto universalidade para fazer direitos humanos é um problema. Deixa eu só entrar aqui no chat. Não sei os colegas, mas eu creio que muitos de nós fizemos nossa formação nas discussões animalistas baseando-nos justamente na noção e nos termos da racionalidade moderna ocidental e ocidentalizante. É exatamente isso, Mariana. A tradição, principalmente a tradição dos estudos referente ao humano e não humano no contexto jurídico, são estritamente ocidentalizantes. E com isso traz todas as problemáticas do humanismo. A gente achar que a promessa messiânica e salvacionista do direito, que é atrelada a essa noção do humanismo, usada para salvar e arrebatar também os animais, algumas pessoas acham que isso acham que isso é a solução para alguma coisa, o que eu não sei. Mas às vezes isso traz muito mais problemas do que soluções. Ingrid, professor, tenho uma pergunta realmente bem básica, mas que ainda não compreendi. Quais são, que são todos as que estão, quais são? Hum? Ah, tá. Eu acho que, deixa-me ver se eu te entendi, Ingrid. Você está perguntando, primeiro, o que significa cada letrinha do termo, é isso? E a segunda parte da pergunta é se essa categorização, essa inserção em uma letrinha específica também não traz em si mesmo esse paradoxo da categorização dessa categorização moderna. Quando, se eu entendi a tua pergunta e quando eu li tua pergunta, eu lembrei de Paul Preciado, quando ele fala que Beatriz habita ele na mesma medida que Paul, né? E que ele faz eu acho que ele tem uma visão preocupada em não constituir outros binários a partir da crítica ao binarismo. E eu gosto muito como Paul Preciado pensa essas coisas. Talvez seja um autor interessante. Deixa eu me localizar aqui no chat. Ah, calma que eu ainda não terminei de responder, Ingrid, não foi? Você quer saber cada letrinha o que significa? Lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, queer, intersexuais, pansexuais, o mais. Tem algumas designações que colocam também o 2, o número 2, para se referir a um tipo de identificação ameríndia dos povos nativos americanos.
E eu não me sinto propriamente à vontade em comentar ou fazer crítica, ou, enfim, ou aprofundar a discussão sobre o termo, porque eu não me encaixo propriamente em um deles e seria um simplismo ocidental de capital de brancura, de homem privilegiado, que eu não tenho a tendência de não gostar de me encaixar. Mas eu vejo que há sim uma possibilidade de pensar como fluidez se intersecta com essas categorizações. Rodrigo coloca: acabei de sair de uma fala de Antônio Neco Bispo, que falava da importância das cosmologias politeístas contra esse mundo dicotômico do pensamento ocidental, que pensa tudo em opostos: monoteísta, cristão, humano divino, humano animal, animal civilizado, pecado sagrado, corpo, mente, homem, mulher. Sim, a gente às vezes não para pensar como esse modelo ocidental de pensar o mundo é reduzido ou redutível a esses binômios. E como a gente tem, se você, já que semana que vem tem curso de direito animal, se você parar para pensar com o direito, a estrutura do direito é essencialmente calcada nesses binômios. Qual é a primeira e às vezes tão somente a única discussão dentro do direito animal? A dicotomia sujeito-coisa. O que é que o animal é? Hashtag animal não é coisa. Isso é a reprodução desse modelo dicotômico que a gente está colocando aqui. Inclusive, já pegando gancho na tua fala, Rodrigo, quando eu estava falando dessa terceira abordagem queer, que se conecta com as noções de animalidade, não é propriamente uma crítica, mas digamos assim, um comentário a essa análise que evidencia a estranheza, a imprevisibilidade de toda a matéria das relações ao nível molecular. Vai haver uma crítica barra comentário de que, muito embora essa perspectiva esteja alicerçada nos estudos de ciência e tecnologia, comunidades ameríndias e comunidades não ocidentalizantes já partem dessa lógica de afirmação e de reconhecimento do diverso. Ok? Mais alguma pergunta? Eu estava falando sobre como a estrutura do direito e do direito animal ocidental está baseado nesses binômios. Né? Inclusive, a gente chega ao ponto de antropomorfizar os animais para inseri-los dentro do contexto do direito. Mais sobre isso nos episódios referentes ao curso de Direito Animal. Tá? Hoje ninguém falou, ninguém vai ter coragem. Pode falar também sem coragem, também não tem problema. Eu acho que um dos grandes méritos dessa associação e das grandes potências generativas dessa associação entre teoria queer e estudos críticos animais é destruir ou desconstituir como também algo normativo a própria noção de espécie.
e evidenciar como a espécie é produzida, performada e coproduzida cotidianamente, e como ela é produzida como estrutura de dominação, tal como o sexo é produzido, coproduzido e o gênero também, e a raça também. Bem, hoje a gente está encerrando o ciclo, pensando bem, talvez fosse mais interessante ter chamado de espiral do que ciclo, né? Como algo que não se encerra. Ups. Algo que não se encerra, né? Mas, ou pelo menos que tenha pretensão de não se encerrar. Mas a gente hoje tivemos o último encontro, estamos tendo o último encontro desse ciclo de estudos críticos animais. E, e eu queria só tentar fazer dentro desses módulos, fazer uma conexão final entre eles, né? O que parecia, e tentar, talvez, mostrar ou demonstrar como há algum tipo de conexão entre eles, o que aparentemente lá no primeiro encontro, nos primeiros minutos da aula, quando eu comecei a conhecer vocês e vocês me conhecerem, como talvez poderia ter aparentemente não ter muito nexo, né? Mas notem que o módulo 5 ele é um retorno ao módulo primeiro. Ele retoma aquelas noções iniciais dos mundos multiespécie, da vida em um sentido multiespécie, que para ser pensado em termos de multiespécie tem que ser desestabilizado esses modelos rígidos dicotômicos de experiência do mundo, né, em que visualiza a humanidade como uma espécie isolada, que superou a natureza, e esse isolamento narcísico da humanidade constitui nossa sociedade. Então, essa visão narcísica do humano, ela é uma fabricação, né? Ela é uma ficção negociada, assim como as próprias noções que a gente discutiu hoje. E ela é necessária para a afirmação desse projeto civilizatório moderno, né? Quando a gente pensa em que as relações são relações bioculturais entre sujeitos ativos na construção social e sujeitos humanos e não humanos, né? A gente está abrindo espaço para a diversidade, a pluralidade, em um sentido não normativo, não acachapante ou redutor da experiência do mundo, dos mundos, e abre, então, um espaço para ressignificar a própria noção de vida, de estar no mundo, de construir mundos e como nós estamos co-constituindo esses mundos e as habitabilidades em um contexto no qual a nossa existência humana nesse mundo é em si mesmo um sistema de afetação para humanos e não humanos, ou seja, a era do antropoceno ou colonialoceno é uma era em que o eu narcísico humano afeta
em termos de necropolítica, vidas humanas e não humanas. Mas também, como Anna Tsing fala, é um espaço de emergência para se constituir e se construir relações e habitabilidade nas frestas do antropoceno, de forma tal a constituir ecossistemas de afetação antrópica que não sejam tão deletérias assim e que permaneça possibilitando vida em um sentido mais que humano. E aí a gente vê como os contextos pandêmicos e as zoonoses que possibilitam massivamente os contextos de epidemia e pandemia são enlaces multiespécie, enlaces complexos multiespécies. E onde a gente constitui relações políticas, econômicas, jurídicas, culturais, com micro-organismos. E aí esses micro-organismos se apresentam também como agentes produtores de cultura e história. E não são respostas messiânicas para a salvação da Terra. A gente mencionou muito isso no módulo 3. Né? E esses enlaces multiespécies também, que inclusive que permitem a eclosão de zoonoses, epidemias, pandemias, estão intimamente ligados às codificações alimentares e principalmente às sociabilidades e codificações alimentares ocidentais ou normatizadas e homogeneizadas como dominantes. E aí chegamos à noção de gastropolítica, né? O que é comível e não comível. E se associa muito a comestibilidade com a matabilidade. Quais são os corpos marcados como comestíveis, ou que podem ser marcados como os comestíveis? E aí a gente associa a matabilidade com o que é comestível. E como os nossos companheiros humanos e não humanos se associam nessa relação complexa e intrincada que é o capitalismo contemporâneo. Tentei fazer uma viagem nas últimas 5 aulas, do fim ao início e retornando, e espiralando os pensamentos. Não sei se me fiz entender e se esse ciclo se fez entender. Mas acho até que do ponto de vista narcísico, esse ciclo de estudos críticos dos animais me serve muito mais do que a vocês, assim, e me serviu muito mais do que a vocês, principalmente nesse contexto de pandemia, como até um modo de habitar essa pandemia e de sobreviver a ela de forma menos trágica, né? Eu sinceramente espero que após essa pequena introdução do que é estudos críticos animais, quais são as potencialidades frente às nossas na forma de visualizar as relações humanos e não humanos. Espero que vocês tenham se interessado ou na verdade acho que o papel do professor não é ensinar, é produzir inquietação. E se ao longo dessas 5 aulas eu conseguir de alguma forma inquietar vocês em qualquer dos módulos, em qualquer das discussões, eu me dou minimamente por satisfeito.
até porque as expectativas dentro desse contexto de pandemia têm que ser baixas para a gente não se frustrar, já que esse mundo pandêmico está tão... Mas eu acho que a ideia, e se a gente parte da noção de que a gente está discutindo estudo crítico animal, a criticidade tem que ser o norte e a inquietação política tem que ser o objetivo final, né? Porque se for para reproduzir o mais do mesmo, inclusive da teoria dos estudos animais, inclusive do direito animal hegemônico, acho que esse tipo de inquietação não vem. Não vem porque são espaços de comunidade, de comodidade epistêmica e ontológica. E eu sei que às vezes essas discussões trazem à tona dificuldades do ponto de vista subjetivo, pessoal, de lidar com algumas coisas que não são interessantes ou convenientes de lidar, mas também são necessárias. E a discussão aqui não é num ponto de vista de uma posição moralizante, de que há um discurso pretensamente correto, a verdade universal e etc. Eu acho que a ideia aqui é de conduzir ou dar pistas textuais de inquietações para que vocês conduzam as suas próprias e particulares conclusões. Eu, sinceramente, fico muito e ficarei muito gratificado pela participação de cada um de vocês. Esse é um modelo extremamente novo para mim. Na verdade, é um modelo, inclusive, que eu tenho minhas críticas estruturais em relativas à precarização da vida e tudo mais, papapá, mas é um formato que eu estou aprendendo a aprender e aprendendo a ter que gostar, em certa medida, por conta dessa pandemia. Espero que tenha sido positivo para vocês. Eu nunca dei aula online, porque, enfim, sempre gosto do cheiro de gente e, e da sala de aula. Então, esse espaço aqui foi novo, foi uma experiência positiva, eu acho, para mim, né, enquanto professor. Espero que para vocês também. E eu, enfim, fico aqui à disposição para vocês. O momento atual não tem sido dos mais fáceis ou melhores para disponibilidade, no meu caso, por conta das demandas da universidade, mas na medida do possível, eu estou disponível a vocês no que vocês precisarem futuramente. Para quem for para o curso de Direito Animal, a, a ideia foi de fazer esse ciclo primeiro justamente para lançar essas inquietações de quando a gente fosse ver esse tal mundo quadradinho jurídico, a gente ter mais arsenal teórico e crítico para refletir e se questionar se as coisas são postas como as únicas possíveis frente à relação humano-humanos realmente são assim ou se há algo de crítico a ser lançado. Deixa eu só me atualizar no chat aqui, que essa talvez seja a parte que eu menos consegui me adaptar nesse mundo online, foi o tal do chat. Alguém tem o textianismo e animalismo, Audipou Preciado? Sim, Lucas, não sei se mandaram. Deixa eu ver.
Se não mandaram, eu mando lá no grupo do WhatsApp que eu tenho, tá bem? Com os agradecimentos, eu que agradeço a vocês. Depois, aí eu estou pensando como articular isso, mas a gente pode pensar em um formato de, não sei ainda bem, mas um formato para a gente continuar essas discussões de forma mais aprofundada e menos relação unidirecional, menos professor-aluno e mais discussão, debate, enfim, produção de inquietação múltipla e coletiva. Talvez seja também uma opção para a gente fazer daqui para o final do ano, marcar alguns encontros para discussões com textos. Obrigado pela aula, professor. Suas aulas são calento nessa pandemia. Sua voz é muito calma. Fazer podcast. Clara, tem um podcast, eu tenho um projeto de extensão que tem um podcast, chama Podcast Pluriverso. Tá? Saiu inclusive o terceiro episódio sobre derramamento de óleo e dano ambiental. Depois procure lá. Tem uma coisa que particularmente achei extremamente positiva em relação a esse curso online, é que abriu a possibilidade de que outras pessoas, da gente se conectar, de eu me conectar com pessoas de outros lugares, né? E a gente fazer essa discussão, essas discussões ao longo desse Brasil afora. Então, realmente nisso eu tenho que ceder em relação a esse modelo online. Mariana, por favor, você perguntou, é preciso cobrar a dívida ou você vai lembrar? Tá. Claramente eu não vou lembrar porque eu não sei sobre qual dívida você está falando. Então, eu peço que, de fato, lembre. Eu tive a sensação na última aula, inclusive, que eu não paguei minhas dívidas. Depois, quem assistir no YouTube vai pensar que eu estou devendo dinheiro a vocês, né? Mas eu fiquei com a sensação de que eu não respondi, eu enviei material que foi solicitado. Também, se acontecer isso, se aconteceu de fato isso, me lembrem, tá bom? Por favor. Eu não consigo encontrar de alguma forma. Sim, Rodrigo, estou pensando em articulando uma maneira, uma forma de viabilizar isso. Nem que seja de uma forma mais espaçada, até porque todo mundo aqui tem seus compromissos, né? Mas tentar manter os laços construídos aqui. Denise, Denise, oi Denise. É, as gravações desse ciclo estão no YouTube. As 4 aulas já foram postadas e eu vou postar essa agora, tá? Então, para quem quiser manter algum tipo de contato comigo nesse período de pandemia, pode
Sim, outra coisa, quem está nesse ciclo e não está, por exemplo, no curso de Direito Animal que vai começar, não tem problema em permanecer lá no grupo de WhatsApp, certo? Até porque todo o material do curso de Direito Animal que eu postar lá, eu acho que pode servir para quem tiver interesse. Então, quem não tiver matriculado no ciclo ou no curso de Direito Animal pode permanecer lá no grupo do WhatsApp, não tem problema algum, certo? Podem mandar e-mail para o obda.direitoanimal.gmail.com e também tem o Instagram do obda_UFB que a gente fica postando as atualizações e os projetos que estamos tocando. Tinha uma, eu estou esquecendo de alguma coisa que eu ia falar. Algum sorteio ainda? Claro, eu vou fazer esse sorteio. É, deixa eu ver aqui. Fazer o sorteio agora é melhor eu fazer enquanto vocês ainda existem aqui do que quando acabar o curso. Um minuto eu vou dizer quem foi. Carla. Carla foi sorteada do dia. Deixa eu anotar aqui. Eu vou pedir para vocês. Vou mandar pro e-mail. Pro e-mail de vocês e depois pro grupo. Um formulário para vocês preencherem com sugestões, críticas, para ter um feedback do que foi esse ciclo, o que eu preciso melhorar, quais são as críticas, enfim, o que não está dando certo, o que não deu certo, em que eu preciso mudar para aprimorar o curso e me aprimorar enquanto pessoa e enquanto professor. Tá? Eu peço a gente, por gentileza, que vocês. Carla, você mesmo. Peço que vocês respondam, tá bom? Para que possa, enfim, esse tipo de abordagem possa melhorar de alguma forma. É, por hoje é só. Hoje é o tchau, até logo. Até daqui a pouco, para quem for participar do curso de Direito Animal. Lembrei da observação que eu ia fazer, é que tem uma lista de espera, deve ter umas 15 pessoas na lista de espera, e eu estou atualizando agora com as respostas das pessoas que não que disseram que iriam cancelar, que não iam participar do curso por mil e um motivos, não vem ao caso, mas eu acho que já tem 5 vagas disponíveis. E eu estou com aquela lista que eu passei lá no grupo do WhatsApp e eu vou entrar em contato com vocês para proceder primeiro com o cancelamento da inscrição das pessoas que desistiram e a inscrição no sistema de quem está naquela lista de espera. Tá bem? Um beijo grande para vocês. Muito obrigado por estar aqui comigo toda quarta-feira, fazer a minha noite mais feliz. É, e sigamos em frente, resistindo a essa pandemia, resistindo aos contextos políticos, nacionais e mundiais, e tentando, mesmo com tudo, ainda ser sereno nesse processo. Tá bem? Um abraço para vocês.